Nessa aula, vamos ver o conceito de função afim ou função polinomial do primeiro grau, ou simplesmente, como aparece nos livros, função do primeiro grau. Então, vamos começar, antes de ver o conceito propriamente dito, vamos começar com uma motivação que está aqui em forma de exemplo, que é o seguinte, ó. Na produção de peças, uma fábrica tem o custo fixo de R$ 16, mais um custo variável de 1,50 por unidade produzida. Ou seja, para cada unidade produzida, ela tem um custo de 1,50 e um custo fixo de R$ 16. Por exemplo, se ela produz uma unidade, qual é o custo dessa fábrica? Ora, para cada unidade, ela tem um custo de 1,50. Então, aqui vai ser 1,50 referente ao custo dessa uma unidade, mais o custo de R$ 16. Fabricando mais duas unidades, qual seria o custo? Vamos ver. Fabricando duas unidades, o custo vai ser 1,50 mais 1,50, ou seja, duas vezes 1,50 mais aqueles R$ 16 que são fixos. Vou colocar mais um. No caso da fabricação de três unidades, quanto será o custo? Ora, vai ser 1,50 mais 1,50 mais 1,50, ou seja, 3 vezes 1,50 mais os R$ 16 que são fixos. Ora, eu coloquei aqui duas perguntas. Ó. A primeira é o item A, que é a lei de formação que fornece o custo de produção em termos da quantidade de peças, ou seja, com uma peça, qual é o custo? Com duas peças construídas, qual é o custo? Com três peças, com quatro, com cinco, com seis, com 10. Perceba que aqui nessa construção tem uma certa lógica aqui. A quantidade de peças produzidas está aparecendo multiplicando R$ 1,50 mais o número 16. Então, é de se esperar aqui, se eu continuasse colocando 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, perceba uma coisa. Perceba aqui que o 2 ele está aparecendo aqui. Perceba que o 3 está aparecendo aqui. E no caso de ser, por exemplo, um número x de unidades, onde x representa qualquer número natural, podendo ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Então, seguindo essa lógica, vai ser x vezes 1,50 mais o custo fixo de R$ 16. E essa daqui é a lei de formação. 1,50 vezes x mais R$ 16. Ou seja, a resposta para o item A, que ele pede uma lei de formação, ou seja, uma fórmula, uma espécie de fórmula que modele esse problema. Tá? Então, a lei de formação seria essa daqui. Ó. Vou chamar essa lei de formação de f. Tá? Então, f em função de x ficaria 1,5 vezes o x mais 16, onde x é o, ou não, é a quantidade de peças produzidas. Produzidas. Então, essa é a lei de formação, tá? Ou seja, você pega a quantidade de peças produzidas, multiplica por 1,5 e soma 16, tá? E o item B é para calcular o custo de produção de 400 peças. Olha, se eu continuasse essa lógica aqui, eu vou apagar, certo?
apagando aqui. Se eu continuasse o processo aqui para 4, 5, depois 10, etc. Eu poderia continuar esse processo aqui até chegar em 400 unidades. Unidades. Aqui sendo 400 unidades, qual seria, seguindo essa mesma lógica, qual seria o valor total? Ou seja, seria 400 vezes 1,5 mais 16. Em outras palavras, a resposta para o item B seria você pegar a função que eu chamei de f, aplicar no ponto 400, ou seja, 1,5 vezes 400 mais 16. Fazendo essa conta, o resultado vai ser 616, tá? Ou seja, ao fabricar 400 peças, essa fábrica vai ter um custo de 616 reais, tá? Então, observe que com esse problema aqui apareceu essa expressão aqui, 1,5 vezes x mais 16. E essa expressão, ela é uma função do uma função polinomial do primeiro grau, ou seja, por que vem, de onde vem esse nome? Função polinomial do primeiro grau. Porque veja, se você esquece aqui o f de x igual, isso aqui, e você iguala isso aqui a zero, isso é igual a zero não precisa disso. Essa expressão aqui, por si só, ela é um polinômio do primeiro grau. Tá? Ou seja, você tem aqui um polinômio elevado à potência 1. Isso é um polinômio do primeiro grau. Daí que vem esse nome de função do primeiro grau. Então, qual que é a definição de função do primeiro grau? Vou colocar aqui uma definição. Definição. Ó, uma função do primeiro grau é definida da seguinte forma. Uma função do primeiro grau é uma função da forma. A forma de uma função polinomial do primeiro grau, que eu só vou chamar apenas de função do primeiro grau, ou função afim, é apenas uma nomenclatura. Chamar ela de função afim, tá? Ela é uma função que tem exatamente esse formato aqui, ó. Ou seja, vai ter um númerozinho que multiplica o x mais uma constante, mais um número que não multiplica o x, tá? Ou seja, ela é uma função da seguinte forma. F de x igual a um número a vezes x mais um número b, onde a e b são números reais, onde com a sendo diferente de zero. Então, com a sendo um número real, ou seja, quando eu digo número real, estou querendo dizer um número qualquer, podendo ser racional, irracional, número em forma de fração, número natural, número inteiro, número negativo e por aí vai. Tudo isso a gente resume dizendo é um número real, e esse asteriscozinho aqui é para dizer que é um número real não nulo. Por que não nulo? Ora, se esse a aqui fosse zero, simplesmente esse termo não estaria ali, ficando apenas f de x igual a b. Então isso não seria não seria, se você olha apenas para a expressão que fica aqui, não seria um polinômio do primeiro grau. Podemos pensar assim. Então, uma função do primeiro grau é uma função que tem esse formato aqui, onde o a é um número real não nulo e o b ele pode ser qualquer número real, inclusive o zero. Tá? Esse b aqui ele pode ser zero, não tem problema. Só o a que tem
problema de ser zero, tá? Então, coloquei aqui a definição de função do primeiro grau, então vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo, vou chamar aqui de exemplo A. Vou colocar aqui. Ah, e é importante dizer também que esse x aqui da expressão, esse x ele é um número real também, tá? Vamos ver o primeiro exemplo aqui. F de x igual a 1,5x mais 16. Ou seja, aqui eu tenho a igual a 1,5 e b igual a 16. Essa função polinomial do primeiro grau é uma função conhecida porque ela é exatamente a função desse exemplo aqui, tá? Só que nesse exemplo aqui o que faz sentido para ele é tomar o x igual, é tomar o x sendo é, podendo ser números naturais, porque aqui o que faz sentido para esse exemplo é o x sendo igual a 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, o, o, o domínio dessa função aqui faz sentido estar nos números naturais, tá? Por isso que aqui o x varia de 1, 2, 3 e por aí vai. Mas, em geral, a função do primeiro grau não precisa ter domínio apenas nos números naturais, podendo ser inclusive, nos números reais, como eu coloquei aqui. Então, essa função aqui ela já é conhecida dessa aula. Vamos ver aqui mais um exemplo. Vou colocar aqui. ah, Vou chamar essa função agora de g de x, tá? O f que eu coloquei aqui é só apenas uma letra, uma anotação. Então, você poderia ter colocado qualquer letra aqui. Um G, um H, um I, um K, tanto faz. Vou chamar de g de x aqui. Essa função ela vai ter essa cara aqui. 3x mais 2. Ora, 3 é um número diferente de zero e 2 é um número real. Poderia ser zero, inclusive. Né? Vamos colocar aqui mais um exemplo. C. Eu vou chamar a função ela de h agora. Vou colocar aqui π vezes x mais raiz quadrada de 2. Ora, π ele é um número real, diferente de zero. Então faz sentido. E raiz quadrada de 2 também é um número real. Tá? Então aqui é uma função do primeiro grau também. Vou colocar mais um exemplo. Eu vou chamar o exemplo A, B, C, exemplo D. Eu vou usar a letra J. J de x igual vou colocar assim, 5 vezes x. Ora, aqui também é uma função polinomial do primeiro grau, com o a sendo igual a 5 e o b igual a zero. Tá? Basta você pensar que aqui eu estou somando um zero. Tá? Mas 5x mais zero dá 5x, então não precisa ficar colocando. Pois bem, então já vimos um exemplo envolvendo função polinomial do primeiro grau, vimos a definição e agora a gente precisa estudar um pouquinho a respeito do gráfico de uma função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau ela tem um gráfico associado a ela. Vamos ver isso com mais detalhes agora. Vamos pensar assim, gráfico. Vamos lá, o gráfico. Então vamos começar com um exemplo para motivar. Exemplo. Considere essa função aqui, ó, f de x igual 2x mais 1, com x sendo um número real. Tá? X pode ser qualquer número real. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um plano cartesiano na tela
porque a gente constrói gráficos no plano cartesiano, tá? Vou colocar aqui o plano cartesiano, vou colocar ele aqui nesse canto. E desse lado eu vou fazer uma tabela. Vou fazer assim. Aqui vai ser... Aqui eu vou colocar o x. Aqui eu vou colocar a função aplicada no ponto x. E aqui eu vou colocar o par ordenado x, f de x, para facilitar a construção do gráfico. Deixa eu só colocar aqui umas retas para facilitar a construção. Uma reta aqui e vou colocar mais uma. Vou colocar mais uma nesse canto aqui. Não ficou muito bom. Vou colocar mais uma aqui. Eu acho que já assim já tá bom. Deixa eu mudar a cor aqui. Eu vou colocar em verde. Ó, o que a gente tem que fazer agora para construir o gráfico? Vamos fazer assim. Vamos tomar alguns valores nos números reais, tá? Para facilitar as contas, eu vou pegar números naturais, certo? Então, eu vou fazer assim. Eu vou fazer o x ser, por exemplo, sei lá, eu vou colocar x igual a zero. Quando o x é zero, quanto que é f aplicado no zero? Ora, eu vou pegar a minha função, que nesse caso é essa. No lugar de x, eu vou colocar zero. E eu venho na lei de formação dela, que é 2x mais 1. No lugar do x, eu coloco zero, multiplico por 2, somo 1 e vejo o resultado. Então, aqui vai ficar 2 vezes zero mais 1, que é igual a 1. 2 vezes zero, zero, mais 1, 1. Ou seja, como é que ficou o par ordenado aqui? O x eu estou tomando zero. F de zero dá 1. Deixa eu fazer melhor aqui. Zero. E f de zero, 1. Pronto. Agora eu vou pegar mais um outro número aqui. Vou pegar x igual a 1. Quando x é igual a 1, f aplicado no 1 vai ser assim. Ó. Vai ficar 2 vezes 1. O 2 está aqui, o 1 está aqui. Mais 1, que é esse 1 daqui que já estava, que é da lei da formação dessa função. 2 mais 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Ou seja, como fica aqui o par ordenado, desculpa, aqui não é 0, aqui é 1. 1, quem é f aplicado em 1? Acabamos de descobrir que dá 3. Vamos fazer mais um par ordenado aqui. Eu vou pegar agora o número negativo, tá? Vou pegar x igual a menos 1. Vamos ver. Então, quanto que é f aplicado no menos 1? Vamos ver com calma aqui. Ó, eu vou fazer f aplicado em menos 1. Ora, vai ser 2 vezes menos 1 mais 1. Ó. Esse 2 veio daqui, esse 1 veio daqui, e esse menos 1 é o ponto que eu estou escolhendo para preencher essa tabelinha aqui, tá? Não tem muita regra aqui, não, nessa tabelinha, não. Eu só estou apenas escolhendo alguns pontos para depois montar, criar esses pares ordenados e depois eu vou colocar esses pares ordenados nesse plano cartesiano e vou ver o que é que acontece. Né? Até agora a gente não sabe bem o que é que vai acontecer, mas vamos ver. Quando x é menos 1, então, resolvendo essa conta, aqui vai dar o quê? 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1, tá? Então, aqui vai ficar 2 vezes menos 1, mais 1, isso dá menos 1. Ou seja, o par ordenado aqui ficou menos 1, menos 1. Eu vou pegar esses pares ordenados agora e vou colocar lá no gráfico. Vamos ver o que, que acontece. Vou escolher aqui uma outra cor. Vou pegar uma azul. Vamos ver.
Então vamos lá. Primeiro eu peguei o x igual a zero, tá? Quando o x é zero, o par ordenado aqui ficou 0 e 1. Estou colocando esse par ordenado aqui. O par ordenado 0, 1 está aqui, ó. Esse aqui é o par ordenado 0 e 0, 1. 0, 1, tá? Ou seja, x igual a zero, tá? Esse x é o eixo das abscissas, é o eixo horizontal, onde a gente coloca os valores de x. E aqui no eixo vertical é onde a gente vai colocar a função aplicada nesses valores de x, tá? Então aqui eu vou pensar como sendo o eixo onde eu vou colocar a função aplicada nesses valores de x. Então, tem aqui um par ordenado 0, 1, que é referente ao ponto x igual a zero. Então, está aqui o pontinho, coloquei ele. Agora eu vou para o segundo caso aqui dessa tabela. Quando x é igual a 1. Olha, x igual a 1 está aqui. O par ordenado que a gente calculou, utilizando a função f e o x igual a 1, foi 3. Então, vou colocar esse outro par ordenado aqui, 1 e 3. X igual a 1 e nesse eixo vertical 3. Então, o ponto vai ser esse aqui. Ó. A gente vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. 3 unidades, está aqui. Agora eu vou apagar para tirar essa poluição visual. Só me interessa esse pontinho aqui. Ó. Vou colocar uma setinha aqui para ficar fácil de lembrar. Aqui é o par ordenado 1 e 3. Vou colocar esse aqui agora. Menos 1 e menos 1. O menos 1 está aqui, no eixo horizontal. E no eixo vertical, o menos 1 está aqui. Ó. Então agora eu faço o quê? Desço. Encontrei ele aqui. Pronto. Esse pontinho aqui, eu vou apagar aqui para tirar essa poluição agora. É referente ao par ordenado menos 1 e 1. Perceba que esses pontos eles estão ficando de uma certa maneira aqui no plano cartesiano. Tá? Deixa eu tirar essas setas, esses pontos aqui. O que me interessa mesmo é onde eu marquei o ponto. O que você percebe? Esses pontos estão ficando de uma certa maneira e não é aleatória essa maneira. Tá? Observe, olhando esse padrão aqui que está sendo formado, por exemplo, se eu fizesse x igual a 2, onde seria o f de 2? Tá? O par ordenado 2, f de 2. Onde é que ele estaria? Será que ele estaria por aqui? Será que ele estaria por aqui? Não. É de se esperar que ele esteja mais ou menos por aqui, ó, seguindo esse padrão. Será que realmente isso vai acontecer? Vamos ver. Então eu vou fazer aqui, sei lá, vou fazer x igual a 2. Então, quem vai ser f aplicado no 2? Vai ser, eu tenho que fazer 2 vezes 2 e somar 1, né? Que é um 2. E depois eu somo 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. O par ordenado aqui ficou 2 e 5. Então, eu tenho aqui o 2 e eu vou subir 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. Está aqui o 5. Então, o que eu quero é esse ponto aqui. Eu coloquei em verde, mas eu vou pintar aqui de azul. Esse é o ponto do meu interesse. Perceba que ele ficou exatamente onde a gente havia previsto. Conclusão. Esses pontos estão ficando de certa maneira. A verdade, o que eu digo para vocês é o seguinte. Esses pontos estão ficando em uma linha reta. Vou colocar aqui de vermelho. Observe. Se eu traçar uma reta. Essa reta não ficou muito boa. Deixa eu usar um recurso. Se eu coloco aqui uma reta, não estou sabendo fazer uma reta. Um momento. Pronto, agora vai. Se eu colocar aqui uma linha reta, ainda não ficou muito bom. Vou tentar mais uma vez. Agora ficou ótimo.
Pronto. Perceba que esses pontos que veio desses pares ordenados, com a gente fazendo x, f de x, com x a gente tomando alguns valores, certo? Esses valores aqui você que escolhe estão ficando em uma certa reta. E essa reta é o que a gente chama de gráfico da função do primeiro grau. E quem é essa função? Ora, eu usei a letra F para me referir a ela. Tá? Então eu vou chamar aqui gráfico da função do primeiro grau F. Tá? Foi a letra que eu decidi colocar aqui. Poderia ter sido G, H, qualquer letra. Em geral, é assim que funciona. Em geral, o que acontece é o seguinte, ó. O gráfico de uma função do primeiro grau f de x igual a x mais b. Eu coloquei aqui já uma função de maneira geral, tá? É da forma, é da forma. Em geral, o gráfico de uma função do primeiro grau, ela tem essa forma aqui, ó. Ela tem esse formato. Se você coloca assim um plano cartesiano, ela em geral vai ser uma reta, tá? Podendo ser dessa forma ou dessa outra forma aqui, ó. Ela vai ser dessa forma aqui se o A for positivo. E ela vai ser dessa forma aqui se o A for negativo, tá? O desafio que eu coloco, desafio, dever de casa, desafio. Considere essa função aqui, ó, g de x igual a, sei lá, vou colocar menos 2x mais 1, certo? Menos 2x mais 1. Aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma tabelinha, igual que a gente fez, x, g de x, e você vai fazer aqui os pares ordenados, x e g de x, tá? Você vai colocar um plano cartesiano dessa forma, você pode usar uma régua, por exemplo, e vai fazer a mesma ideia que eu fiz nessa aula. Você vai colocar aqui valores para x, podendo ser 0, menos 1, menos 2, por aí vai. Você escolhe e você cria. Você vai descobrir que o gráfico dessa função vai ter esse comportamento, tá? Exercício. Então, e assim eu finalizo essa aula aqui sobre função do primeiro grau.